E aí, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É o Ruivo falando com vocês aqui. Vamos para a parte 2 da nossa aula. Em primeira parte eu deixei um vídeo com vocês falando dos modos de produção. Vocês viram mais um recorte histórico, né, dos modos de produção, do feudalismo, falamos do escravismo também, o escravismo antigo e do capitalismo, tá, que é o modo que a gente vive atualmente. A gente vai para a parte 2, uma parte mais teórica, mais conceitual, tá? Muito bem. Uh, Vamos lá. Primeiro, uma definição de trabalho, né, que é basicamente o que a gente vai ter que se debruçar na aula de hoje, pensar um pouquinho as aplicações do trabalho. Então, a definição do Marx, do titio Marx para a gente, olha lá o que ele diz. Um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio com a natureza. E aí o que a gente tem que pensar, portanto, né? A forma ou as diferentes formas em que o homem entra em contato com a natureza, que ele transforma a natureza, vão definir o trabalho, portanto. Então, a palavra transformação é essencial para a gente entender o que a gente está falando, né? O que é de fato trabalho. Então, quando o homem de alguma forma ele transforma a natureza, ele está aplicando, portanto, trabalho. Tá? E é interessante, inclusive, pensar a relação disso com os animais, porque, por exemplo, uma abelha, ela produz mel, e aí, de alguma forma, né, ela está transformando a natureza. Mas por que o mel da abelha a gente não pode considerar trabalho? Porque no caso da abelha, isso vem de uma herança genética. Né? Então, a abelha, ela não pensa a produção, ela não raciocina sobre a produção do mel. Ela faz por herança genética. O homem não. O homem, quando faz, por exemplo, uma cadeira, ele precisa aprender o ofício da cadeira. Ele precisa pensar a utilidade daquela cadeira. E aí sim ele produz. Portanto, essa produção, inclusive racionalizada, né, utiliza razão, utiliza critérios, né, seria o trabalho. Tá? Então, as várias formas diferentes de relação do homem com a natureza, de transformação da natureza pelo homem, a gente vai chamar de trabalho, tá? Muito bem. E a gente precisa pensar, portanto, como esse trabalho se divide, né? Como ele se organiza na sociedade. A forma mais primitiva de organização do trabalho é a divisão sexual do trabalho. Então, quando a gente olha para as primeiras comunidades, para os primeiros grupos humanos, você tem um grupo que vai caçar, vai ser responsável pela aquisição de comida, né? E esses eram os homens, por biologicamente serem mais fortes, né? Fisicamente mais fortes, e um grupo que vai ficar responsável, portanto, pelos cuidados da onde se mora, da casa, basicamente falando. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente tem uma divisão baseada no sexo. Homens têm tarefas como a caça e mulheres têm tarefas como a casa, os cuidados com a casa. E é interessante, inclusive, pensar que isso vai acabar levando para a gente uma noção de propriedade, porque os bens materiais relacionados à caça, eles vão ser bens ligados à figura masculina, e os bens materiais ligados à casa vão ser bens materiais ligados à figura feminina. Tá? Então essa primeira divisão é importante, mas ela é uma divisão primitiva. A sociedade fica mais complexa, a gente passa a ter um outro tipo de divisão do trabalho, uma divisão social. Né? Então agora, numa sociedade organizada, complexa, cada um passa a ter uma atribuição, né, uma tarefa específica, uma tarefa diferente. A nossa sociedade pensa, portanto, essa divisão social do trabalho, tá? Muito bem. Alguns conceitos importantes para que a gente discuta aqui. O primeiro deles é o conceito de economia. E aí, erroneamente, né, por viver numa sociedade capitalista, uma sociedade que visa lucro, etc., a gente associa diretamente a economia com a aquisição de lucro, mas não é necessariamente dessa forma. Né? De maneira bastante genérica, economia é a administração dos recursos de uma comunidade, mas de maneira racional, de maneira criteriosa. Tá? Estabelecendo critérios. E aí tomar um cuidado, porque quando a gente pensa, por exemplo, numa madeireira que derruba uma floresta para conseguir a madeira, você pode falar, mas isso não é uma ação racional. Tudo bem, não é racional, mas é uma atividade econômica porque aquilo foi pensado para alguma finalidade. Né? Não racional no sentido de que vai prejudicar o meio ambiente, etc. Mas estabeleceu-se uma série de critérios, né, financeiros, comerciais, etc., e que vão acabar definindo
a necessidade de se derrubar uma floresta para conseguir madeira. Então, cuidado para não confundir essa noção de boa administração com administração racional. Administração racional no sentido de que se estabelece critérios, de que se pensa a utilidade daquilo que se está fazendo. Bom, e aí os meios de produção, talvez um dos conceitos mais importantes que a gente tem que aplicar na aula de hoje, né? Todo e qualquer utensílio ou recurso natural que seja utilizado na produção. Então, um exemplo, o meio de produção mais antigo que a gente tem, a terra. Né? Então, a terra é o meio para se produzir, por exemplo, os alimentos. Né? Uma máquina numa fábrica é um meio de produção, então é um utensílio utilizado para se produzir alguma coisa, para se transformar o meio ambiente. E aí vem uma das partes mais importantes, quando a gente atrela, né, as diferentes formas que a sociedade tem para se organizar, aplicando o trabalho nos meios de produção, a gente chama isso de modo de produção. E vocês viram no vídeo que eu deixei para a aula passada uma série de modos de produção diferentes. Né? Então esses modos são as formas de você atrelar trabalho junto aos meios de produção. Então, por exemplo, quando a gente tem no feudalismo, os servos trabalhando nos meios, nas terras, né, o meio para se produzir. Esses meios eram de posse dos senhores feudais. Né, então o feudalismo se define dessa forma, entre outras características. Né. No capitalismo, você tem, por exemplo, o dono de uma fábrica e o proletário, o operário. Então você está atrelando o trabalho, a forma de se aplicar trabalho, né, ao meio para se produzir. E isso a gente chama, portanto, de modo de produção. Muito bem. E aí a gente chega num último ponto importante para essa nossa discussão, que é falar de infraestrutura e superestrutura, uma divisão clássica, inclusive, também do Marx, né, para compreender um pouquinho a sociedade e o seu desenvolvimento. Né. Marx ele vai entender que a sociedade ela se organiza em duas partes, uma infraestrutura ou estrutura e uma superestrutura. Né. A infraestrutura seria, portanto, a base econômica, a base material, ou os modos de produção que a gente falou, a gente viu, né, no vídeo da aula passada, da primeira parte dessa aula. Então, quando você olha, por exemplo, para o escravismo antigo, para o feudalismo, para o capitalismo industrial, financeiro, esses seriam os modos de produção, consequentemente, a infraestrutura da sociedade. O que vai regular, e com essa flechinha que vocês estão vendo, o que vai regular todo o restante das relações não econômicas da sociedade, que ele vai chamar de superestrutura. Portanto, para o Marx, a gente tem uma série de elementos da sociedade, como a religião, a cultura, a arte, a política e as leis, que vão ser definidos por uma base material, por um modo de produção. Portanto, a política de um período, por exemplo, ela se molda de acordo com a sua base econômica. Quando a gente olha para o feudalismo, por exemplo, isso faz todo sentido. Né? Quando você tem ali a relação de suzerania e vassalagem, a relação política entre senhores, ela está se moldando a partir de uma base econômica que são os feudos. Né? Quando você olha, por exemplo, para as leis atuais da sociedade capitalista que vão defender a propriedade privada, você está olhando também para a base econômica. Né? Por exemplo, a religião, quando o capitalismo começa a se desenvolver, né? Até então você tinha uma religião predominante, o catolicismo, que condenava a usura, condenava o lucro, por exemplo. E aí você tem o surgimento de vertentes cristãs, como o calvinismo, que vão passar a enxergar isso de uma outra forma, né? Como um sinal de predestinação, um sinal positivo. Tudo isso, portanto, se moldando em uma base econômica, tudo bem? Que seriam, portanto, os modos de produção. Então, quando o Marx fala para a gente de infraestrutura e superestrutura, o que ele quer dizer? Ele está falando para a gente que as ideias, né, o pensamento, as relações não econômicas de uma sociedade, portanto, né, elas vão se moldar a partir da sua base econômica, dos seus modos de produzir, portanto, do modo em que você relaciona o trabalho, que você aplica o trabalho nos meios de produção, beleza? Bom, com isso a gente consegue inclusive resolver o exercício de classe de vocês, né? O exercício da aula 4, que ele está na página 14. Então vamos dar uma olhadinha no texto que o exercício traz. Texto do Marx, com prefácio à contribuição à crítica da economia política, um texto do século XIX, tá?
Na produção social de sua vida, os homens estabelecem determinadas relações necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção que correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue a superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material determina o caráter geral do processo da vida social, política e espiritual. Então ele está chamando aqui para a gente, né, a infraestrutura de estrutura econômica da sociedade, dá no mesmo, tá? E aí, a partir da leitura desse trecho, pode-se identificar a seguinte proposta do autor. Os seres humanos não podem interferir no processo da história, pois essa é pré-determinada pelas ações das gerações anteriores. Bobagem, né? O ser humano intervém o tempo todo no processo histórico, tá? Letra B. A estrutura econômica da sociedade apresenta características determinadas pela consciência política e espiritual dos indivíduos? Não, isso ele chamou pra gente, né, ali no final, de superestrutura. Lembra que a estrutura ou a infraestrutura seria a base material, econômica da sociedade. Letra C. Somente as relações sociais e econômicas compõem o conceito de modo de produção como reprodução científica da realidade concreta. Besteira, né? Porque as relações sociais não econômicas também são importantes pensando o modo de produção, né? Letra D. As características da superestrutura jurídico-política são determinadas pelas relações de produção fundamentais do modo de produção predominante. Então, correto, né? O modo de produção, que seria a estrutura econômica ou a infraestrutura, vai determinar, portanto, a superestrutura jurídico-política. E letra E, modo de produção é um conceito relativo exclusivamente à superestrutura jurídico-política das sociedades, onde se dão as relações de poder. Vimos que não, a estrutura econômica também é importante, portanto, ficamos com letra D de dado, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês aí, pelo tempo, tá bom? Fiquem atentos aí às instruções deixadas no maestro, no plural, tá? E é isso. Assistam o próximo vídeo que eu vou deixar e é nóis. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.